Agora, eu reparei agora que dos ex-jogadores aqui, eu sou o único destro. Você é canhoto, Ricardinho canhoto, Pedrinho é canhoto. O mais importante é destro também. E ele é ídolo de todos nós, né? O cara que jogou demais. E aí, não vou ser eu que vou fazer essa apresentação. Eu vou deixar pro Edgar Alencar apresentar o nosso grande convidado. O Boleiragem hoje escalou força máxima no ataque. Não tem essa de falso 9, não. O convidado de hoje foi o 9. Usou esse número como ninguém. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Explodiu no Cruzeiro e com apenas 17 anos já era campeão do mundo com a seleção. Virou fenômeno na Itália. Brilhou por Barcelona e Real Madrid. Fez a cabeça de todos os brasileiros quando trouxe o Penta, numa volta por cima de cinema. Voltou para o Brasil para endoidar de vez o bando de loucos. E agora abraçou a missão de recolocar o Cruzeiro em seu lugar de direito. A prateleira mais alta do futebol nacional. Seja bem-vindo ao Boleiragem, craque. A bola tá contigo. Eu só vou te chamar de fenômeno. Porque você é um fenômeno. Bem-vindo, amigo. Tudo jóia? Obrigado. Dono de time agora, hein? Pois é. Onde eu fui me meter. Boa noite, Roger, Caio, Pedrinho, Ricardinho, amigos, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Minha geração em peso, né? Bacana. E você é o maior de todos dessa geração. Eu estava fazendo umas contas, Pedro. Todos nós somos nascidos na década de 70. E fiquei raciocinando aqui, obviamente, todo mundo tem seus gostos, né? Mas eu acho que é unanimidade. Eu acho que de quem nasceu em 70, o Ronaldo foi o melhor de todos. Eu busquei, assim, eu acho que o Zidane deve ter nascido em 70, deve que se aproximou mais. A característica algum discorda? Alguém discorda aqui? Tem como discordar? Tem? Não, né? A nossa geração foi muito boa, né? A nossa geração a gente não pode reclamar. Teve Zidane, teve o Gaúcho, que é 79. Não, o Gaúcho é 80. É 80? É 80. Bom, enfim, mas... Gaúcho tá fora. Mas foi craque, foi gênio, tem Figo, Roberto Carlos, Raul, enfim. Não, mas você é o maior de todos. Pode ter... Caio, e muita gente não viu a gente jogar, né? Essa molecada. Fala, pô, você não disputou Copa do Mundo, é uma coisa que te incomoda. Eu falei, deixa eu só te explicar com quem que eu concorria na época. Eu disputava a posição com Romário, e Edmundo, Bebeto e companhia. Eu quero saber o seguinte, você tem raiva do Fenômeno? Eu tenho o maior orgulho do mundo. Porque você estava no Inter de Milão, contrataram ele, aí chegaram pra você e falaram, Caio... Espera um pouquinho. Aí tu disputou o pré-olímpico de 96, jogou, aí quando foi pra Olimpíada... vamos ter que chamar o Fenômeno. Aí falou, espera um pouquinho de novo. Não, mas no caso das Olimpíadas foi diferente, né? A Inter não me liberou, era uma situação completamente diferente. Mas assim, eu tenho muito orgulho por termos jogado um pouquinho na base, mas principalmente por ele ter levado o nome do Brasil fora do país, ter aberto tantas portas e a tua história de superação, né? Tudo que você enfrentou durante a carreira, onde você chegou, cara, você é muito grande. Obrigado, Caio. Obrigado, Roger. Bom... Seja bem-vindo, né? Numa nova função, uma área nova no futebol para mim, quer dizer, não é tão novo assim, já tem 5 anos que eu sou gestor de clube de futebol, mas me divertindo, sofrendo muito mais do que me divertindo, mas curtindo, vivendo o futebol em todas as suas áreas, assim. A gente que jogou, a gente que vive do futebol, não é só trabalho e nunca vai ser, né? Sempre vai ser esse amor, essa intensidade, esse sentimento forte que o futebol dá pra gente. E eu tô, assim, me realizando. Logicamente, eu tenho muito trabalho pela frente, muitos objetivos e vou me dedicar muito nessa nova etapa. Eu acho que a gente precisa de grandes nomes dentro do esporte, principalmente, né, Pedrinho, ex-jogadores que têm uma cabeça diferente, que se prepararam para essa função e que estão vivendo, talvez, a ressurreição do Cruzeiro, né, depois de tudo que o Cruzeiro passou. Em todas as áreas, eu acho que assim, o futebol ele abrange muitos aspectos e muitos setores que às vezes a gente valoriza pouco e interfere diretamente no campo. E até um ponto que eu queria observar com o Ronaldo, assim, desde que eu entrei para a comunicação, eu percebo quanto é importante comunicar bem para devagarzinho
plantar sementes na cabeça do torcedor e entender que a cultura do futebol ela pode mudar e tem que mudar no Brasil. E aí até para o Ronaldo, assim, como é que faz você conscientizar o torcedor, né, para ele entender que não pode misturar a grandeza do Cruzeiro, os títulos do Cruzeiro com a realidade do clube, de ter responsabilidade financeira, como o Ronaldo está tendo através de uma SAF. E o torcedor, às vezes, ele quer... Parece que ele se distancia de uma realidade tão próxima que foi, né? E você plantar isso, né? Saber que, às vezes, você não vai ter aqueles jogadores que o Cruzeiro merece em termos de qualidade, mas é um início de um processo para que daqui a 2, 3, 4 anos você possa contratar grandes jogadores. Como é que é essa relação para você conscientizar o torcedor? É um dos momentos mais difíceis nessa função? Pedrinho, é uma nova era que a gente está vivendo no futebol, né? A chegada da SAF no Brasil, ela é extremamente importante para a evolução do futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro ficou estagnado durante muitos anos. Uma fábrica de talentos onde o futebol não acompanhou esse crescimento, né? A gente vê os nossos maiores talentos indo sempre cada vez mais jovem para a Europa. E eu acho que a SAF ela vem trazer um pouco da modernidade, né? Da responsabilidade, da gestão. Em relação à comunicação, logicamente a gente tem que acompanhar e passar para o nosso torcedor o que a gente está fazendo, né? É uma forma da gente educar o nosso torcedor com essa nova era que a gente está vivendo. Em relação a isso, Ronaldo, que você está falando, dessa comunicação, de como você pode passar isso para o torcedor, principalmente do Cruzeiro, essa nova série que o Sport TV está passando, A Virada, é um conteúdo que você abraçou para também passar uma forma clara para o torcedor, não só a parte boa, mas também todos os perrengues que você tem passado à frente do Cruzeiro, né? Lembrando que o Globoplay também está passando, quem é assinante consegue assistir no Globoplay e está no Sport TV todas as sextas-feiras, depois do Troca de Passe. Já passou o primeiro episódio, próxima sexta-feira o segundo episódio. É mais ou menos por aí, dentro desses conteúdos que você consegue ir passando de forma clara para o torcedor? E expõe muito dos bastidores, né? Sim, isso é muito legal. Eu vi o primeiro capítulo, ficou muito bom. É muito legal e gratificante a gente poder passar a realidade, né? Do dia a dia do grupo de jogadores, do grupo de gestão, todos os desafios que a gente está enfrentando, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, a situação que eu encontrei o Cruzeiro, que era realmente caótica do ponto de vista financeiro, né, esportivo, né, depois de 3 anos na segunda divisão. E esse documentário é uma das maneiras que a gente escolheu para passar a realidade para o torcedor. O documentário está sensacional, eu assisti os 3 primeiros episódios, ainda não vi o 4º, serão 4 episódios. Globoplay e o Sport TV vão transmitir esse documentário, e não é só para o torcedor do Cruzeiro, porque a gente fala muito da SAF, desse novo processo, né, dessa nova era do futebol brasileiro. E elas são parecidas? Com gestão quando você fala, não é só para o torcedor do Cruzeiro, né? Porque a gente vê outros clubes como o SAF, o próprio Botafogo, que acabou de ganhar do Bahia, o próprio Bahia, que também já finalizou ou está em processo de finalização da SAF. Curitiba, Vasco, esses torcedores também podem se sentir por dentro do novo clube que eles estão consumindo? Com certeza. A gente fala sobre o Botafogo, a gente fala sobre o Vasco, sobre o Bahia. O Bahia, inclusive, que não tinha essa situação caótica financeiramente, não tinha dívidas como o Cruzeiro, como o Botafogo e como o Vasco, e preferiu fazer um projeto com o Grupo City, né, e que vai ser com certeza um projeto incrível. Mas a gente fala das dificuldades disso também, dessa mudança que do que o futebol brasileiro vai enfrentar, né, de um choque de gestão, né? Por exemplo, o Cruzeiro, quando eu cheguei, a gente estava conversando antes no camarim, o Cruzeiro tinha 800 funcionários somente na área administrativa. Hoje nós temos pouco mais de 200 funcionários na área administrativa.
e fazendo muito mais do que 800 pessoas faziam antigamente, ou seja, era um desperdício muito grande de dinheiro. Era quase que se fosse um cabide de emprego. Exatamente. E a SAF vem com um propósito muito claro de gestão profissional, de fazer um clube sustentável, fazer um clube com responsabilidade. E, logicamente, o clube de futebol a gente vive também de resultado, né? O torcedor acompanha o seu time na esperança de ganhar os jogos, de dar um bom espetáculo. Isso tudo tem que ir muito de mão dadas, né? Também a gente não pode só pensar em fazer uma gestão sustentável, incrível, superávit e tal, mas esquecer do lado esportivo. Então, é um desafio muito grande da gente comunicar hoje em dia para o nosso torcedor, ensinar, educar ele como se relacionar com o seu clube hoje, né? A gente vê que antigamente no Cruzeiro, principalmente, que é onde eu cheguei e vi completamente tudo o que tinha da gestão passada, das gestões passadas, inclusive em relação ao torcedor. O torcedor tinha muitos benefícios, por exemplo, as organizadas tinham muitos benefícios, recebiam ingressos para poder vender e eles depois vendiam, ganhavam o seu dinheiro, aí já não cobravam esses conselheiros ou diretores, enfim, é uma mudança muito grande. Hoje a nossa relação ela é extremamente profissional, a gente está fazendo de tudo aí para oferecer o melhor Cruzeiro que a gente pode. Logicamente, a gente conta com o nosso torcedor para que entenda esse momento do clube, esse momento de transição, que a gente já passou pela pior fase, que foi estar na série B, no início de trabalho, quando não tinha dinheiro, e o dinheiro que eu coloquei era só para pagar incêndio, era para pagar um transfer ban, era para evitar um desastre maior. Então, essa chegada desse documentário é incrível porque a gente vai poder mostrar o dia a dia como foi exatamente esse início de gestão. A gente vai mostrar. Vamos um pouquinho falar sobre o Campeonato Brasileiro, Ronaldo. Você esteve nas 2 primeiras rodadas, né, do jogo do Cruzeiro, tanto aqui em São Paulo contra o Corinthians e lá na Arena Independência contra o Grêmio. Gostou do que viu dos 2 jogos? Acho que o Cruzeiro jogou bem aqui em São Paulo também e fez uma grande partida em Belo Horizonte. Eu gostei do início, mesmo aqui em São Paulo contra o Corinthians, onde nós controlamos o jogo bem, sabendo que jogar contra o Corinthians na Arena Neoquímica não é fácil, mas não tivemos muitas chances de gol, que nem nos outros jogos, né? E é um trabalho novo, né? Com um treinador novo, o Pepa chegou há pouco tempo. E eu acho que o time vai evoluir bastante. Já contra o Grêmio foi um jogo onde dominamos, na minha opinião, o jogo todo, né? Tirando os 10 primeiros minutos ali, que o Grêmio teve 1 ou 2 oportunidades, um chute do Soares que o Rafael fez uma boa defesa. Sim, mas não teve um domínio. Não. Que nos últimos 15 minutos do jogo, aí sim o Grêmio pressionou, porque aí a gente baixou um pouco o bloco de marcação. E esse chute é um chute incrível, né? Do nada o cara bota um chute lá O legal da transmissão, Ronaldo, é que sai de você, né, no camarote e vai no Soares. São 2 referências, 2 dos maiores centroavantes da história do futebol. Foi legal pra caramba sair de você e ir no Soares dentro do campo. Fiquei feliz de ver ele jogando, ele tá muito bem, ele vai fazer 20 gols fácil esse ano aqui. Ô Ronaldo, tu acha que o processo para o Pepa pode ser acelerado por pegar um terreno bem arrumadinho do Pesolano? Que o Pesolano também é um ótimo treinador, né? Ele fez uma temporada passada no próprio estadual, quando ele perde para o Atlético de 3-0, e eu participei de um programa depois, eu falei muito do Cruzeiro, o André Rezec até brincou comigo, falou, pô, quem ganhou foi o Atlético. Eu falei, não, mas o Cruzeiro taticamente jogou muito bem e não merecia aquele resultado. Você acha que o terreno, por estar ajustado, facilita esse processo aí do Pepa de acelerar um jogo já melhor? Com certeza, Pedrinho. Ele pega uma herança boa do Pesolano, aceita essa herança e vai modificando aos poucos, né? Acho que ele está chegando e está conhecendo ainda, já é um início muito bom, mas com certeza ele aproveitou muito
o trabalho do Pesolano, principalmente do ano passado. Mas são muitos jogadores novos esse ano também, praticamente reformulamos o elenco inteiro. O time do ano passado para a Série B era um time formado para a Série B, o que é diferente para esse ano, né? Um time que a gente aproveitou algumas peças do ano passado, sim, mas é um time feito para a Série A. Né? Existe um comitê esportivo, eu sei que você exerce hoje uma função mais executiva, mas existe um comitê para formação e captação dos atletas, né, de característica, da necessidade, que você participa diretamente pela tua experiência de campo também, e não só como gestor agora? Eu participo pouco nessa área, principalmente quando sou perguntado, tento não interferir muito, mas assim, o que a gente passa, sou eu, Paulo André e Elias, principalmente, que estamos por cima dos dois clubes, a ideia do que a gente quer de jogo, né, de time. Né? Conceito. O conceito do que a gente quer. E a partir daí, né, o Pedro Martins, que é o nosso diretor de futebol no Cruzeiro, e o Pepa, e agora também o D'Alessandro, que está tendo uma função de gerente de futebol no clube, eles são os responsáveis pelo funcionamento da área esportiva. Aonde você acha que o Cruzeiro pode chegar no Campeonato Brasileiro? Qual é a sua expectativa com esse trabalho novo, né, do Pepa, independente desse início, porque eu acho que você falou do jogo do Corinthians e do Grêmio, né? Mas contra o Náutico, que o Cruzeiro perdeu, o Cruzeiro já não fez um jogo ruim já na Copa do Brasil. Ele perdeu oportunidades e acabou tomando um gol no final. Mas ele também fez um jogo bem organizado. Dentro da tua expectativa, a retomada do Cruzeiro na primeira divisão, né? É um processo que eu acho que está até acelerado em termos dessa retomada, não só no aspecto que você já explicou, do aspecto de planejamento, de retomada financeira do clube, mas esportiva, né? Ronaldo, antes de responder sobre esse planejamento, a gente tem um recorte da série A Virada, que você fala isso no início do ano passado, na Série B. Quero ver se você tem a mesma resposta para o Ricardinho. Roda aí. O nosso objetivo a gente vai sobrado. Perdemos o clássico, final do campeonato, e os caras gritaram mais do que a torcida quer. Olha o resgate do orgulho que a gente está tendo. 2, 3 coisinhas a mais aí que a gente vai conseguir falando. Então tá. Pronto, vamos ganhar essa vida. Precisa focar no que realmente importa. Posso ficar fazendo de fora. Pelo amor de Deus, precisa dar dinheiro, arrumar patrocínio, tem um monte de coisa. Bom, isso aí a gente viu que teu objetivo você cumpriu, né? Que era sobrar na Série B. Ricardo, quer terminar a pergunta? Mas ele respondeu ali. Quero ver se ele vai responder. Não, ele respondeu, na verdade... Eu cravei lá. Ele cravou na B, né? Agora não vai cravar, mas qual é a tua expectativa nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, com esse time novo do Cruzeiro? O que você espera? Qual é o objetivo? Bom, o objetivo é permanecer na Série A. Essa é a nossa meta, mas, logicamente, tratando-se de Cruzeiro e da grandeza desse clube, da história e do nosso torcedor, a gente vai brigar para beliscar uma Sul-Americana. Acho que a gente tem a obrigação de lutar pelo melhor. Logicamente, a gente é um elenco limitado, né? Financeiramente, o que a gente pôde fazer. Mas eu confio muito no elenco que a gente está, no nosso treinador, acredito muito no nosso torcedor, no apoio incondicional que ele vai nos dar nos jogos em casa. Então eu acho que esse ano ainda é um ano para a gente pensar assim, com os pés no chão, porque a gente não está recebendo na totalidade as receitas que a gente gerou. Muita coisa foi antecipado pelas gestões passadas, então a gente não viu a totalidade do dinheiro que a gente tem no balanço.
E a partir do ano que vem, né, esse ano nós temos outros desafios também, que é a aprovação da recuperação judicial, que isso vai nos dar um fôlego absurdo para os próximos anos, poder investir mais em elenco, em futebol. Então, esse ano, com os pés no chão e com toda a responsabilidade do mundo, o objetivo é permanecer na Série A. Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que esse é um campeonato diferente por conta da entrada das SAFs, que tem mais dinheiro que os concorrentes. Mas acho que o grande benefício que vocês trazem para o futebol, primeiro é a responsabilidade, é a profissionalização dos departamentos. Mas vocês têm a possibilidade, sim, de fazer um primeiro turno, entender quais são as carências dentro de um elenco e ter caixa para na segunda janela, como fez o Botafogo ano passado, por exemplo, que trouxe Tiquinho, que trouxe Adrielson, o Marçal e dá um salto de qualidade. Abre em julho. Você acha que vai mexer muito nesse elenco? Tem que esperar a reação nessa primeira fase para depois entender se precisa de muitos reforços ou não? Eu acho que o principal foi feito, a gente tem uma base muito sólida. Mas logicamente agora o tempo vai nos dizer se a gente precisa reparar alguma coisa, alguma posição ou reforçar alguma posição. A gente tem que ir acompanhando semana a semana, mas logicamente a gente está sempre muito atento ao mercado e às oportunidades do mercado. Para a próxima janela, logicamente a gente entende que vamos precisar estar bem ativo e fazer um investimento para elevar ainda mais o nível do nosso elenco. Vamos falar um pouquinho do Pepa, Ronaldo, porque vocês trouxeram o Pesolano, também foi um estudo de mercado e um nome que ninguém conhecia no futebol brasileiro e deu certo. O Pepa é mais ou menos por aí, né? Quase ninguém conhecia e vocês tiram da cartola um português que ninguém conhece e chega para pegar esse trabalho já bem feito e essa herança boa. Como é que foi esse estudo? Como ele chegou aos seus ouvidos? Como o Paulo André e Elias, que são esses caras que enxergam por cima essas oportunidades e mapeiam o mercado. Como é que chegou o nome do Pepa? Se você já conhecia, se você já tinha conhecimento do trabalho dele nos clubes que ele passou? Bom, como vocês sabem, futebol não existe uma só maneira de ser feito, né? Existem várias maneiras de fazer futebol. A gente vê aqui no Brasil o Diniz fazendo um futebol incrível. Nós vemos aí o Abel no Palmeiras também conquistando tudo que disputa. Nós vimos o Jorge Jesus no Flamengo também, maneiras diferentes de fazer futebol. A gente se encontrou com um problema que foi o Pesolano recebeu uma proposta muito alta em dezembro e decidiu... Não. Ele recebeu uma proposta do mundo árabe, de muito dinheiro. O Valladolid não tem esse dinheiro todo também. E aí ele chegou pra gente, depois da conquista, falando, bom, eu preciso ir, eu acho que o ciclo aqui terminou. E a gente conseguiu segurar ele para ele fazer o Campeonato Mineiro de forma que a gente conseguisse buscar um substituto para ele. Ter tempo mesmo. Ter tempo para buscar um substituto para ele. E ele foi muito bacana e ele topou, mesmo se sacrificando, porque ele estava exausto, estava saturado realmente. O 6º ano seguido que ele vem trabalhando ininterruptamente. E perdendo a oportunidade de ir para o mundo árabe, né? E perdendo uma oportunidade financeira muito grande também. E aí a gente conseguiu, né? O Paulo e o Elias fizeram um trabalho incrível. O Bruno Maziotti também nos ajudou muito nessa captação, no processo de entrevista, de seleção. A gente parte do princípio de como a gente quer que o time jogue, né? E a partir daí tem os nossos conceitos que são inegociáveis. E a partir daí a gente tem que buscar um treinador que pareça com esse nosso estilo, a maneira que a gente quer que o time jogue. E aí a gente encontrou o Pepa, que foi uma grata surpresa. Tivemos conversas incríveis e assim que tivemos a oportunidade, o Campeonato Mineiro acabou e aí sim a gente decidiu fazer a operação e deu tudo certo.
O Pepa está fazendo um trabalho que é só o início, mas já está fazendo um trabalho muito bom. Quantos nomes chegaram até você, assim, nesse processo e nessa seleção? Quando chega na tua mesa, para você decidir, obviamente você tem seus companheiros do lado, mas deve chegar na mesa alguns nomes. Quantos chegam assim? Não quero nem saber quais. Mas... 6 nomes. 2 brasileiros e 4... 2 brasileiros, 1 português e 3 argentinos. E você entrevistou todos eles? Ou eu não participo do processo de entrevista, não. Mas, e aí eles fazem essa entrevista, fazem esse bate-papo, não é só uma vez, faz 2, 3 vezes, mostra a nossa realidade, e aí a gente passa a entender de cada um deles, a disponibilidade de cada um também. Quem faz isso, Ronaldo? Os 3 treinadores argentinos, por exemplo, estavam com um contrato em andamento, né? E quem faz essa entrevista? Quem é que faz esse tipo de análise, que conversa com esses caras? Normalmente é o Paulo André, o Elias, o Bruno Maziotti e o CEO do clube. Uma outra coisa que me chamou a atenção, você acabou de falar, de 6 nomes, 4 eram estrangeiros. Existe uma diferença muito grande? Ainda existe, mas está começando, Caio. Essa pergunta é muito boa porque o brasileiro está se preparando muito melhor de uns 4, 5 anos para cá. Eu acho que esses formados do curso da CBF evoluíram muito e nós temos uma geração jovem de treinador brasileiro muito boa e que vai logo aí estourar. Né? Caio, vai ali no nosso quadro, que eu quero ver você chamar o Fenômeno para lá, mas enquanto isso eu vou fazer uma pergunta para ele. Vou indo para lá. Porque ele, como 9, ele está vendo, você está vendo a fase que o Gilberto está passando. Né? Uma fase de muita pressão, que ele não consegue definir bem, e você estava no estádio. E a gente, se puder rodar aí alguns lances do Gilberto, e eu queria saber se você, quando vê esses lances do estádio, você, como referência, você se dá a liberdade de conversar depois, ou desce no vestiário e conversa com ele, ou de forma técnica, ou de forma para dar uma moral, ou para passar uma confiança, ou se não vai no vestiário, se espera o treinamento no dia seguinte, se você for ao CT de treinamento. Como é que você enxerga essa função do camisa 9 do seu time, que não vive a melhor das fases, que deixou de fazer pelo menos uns 2 golzinhos ali que Aí, ó, essa então, né? Eu acho que é uma jogada essa do Ramiro, olha só, na marca do pênalti. A marca do pênalti. Bom, não, eu falo sim com ele de posicionamento, de oportunidade, de como é que eu fazia na minha época. Logicamente a comparação sempre é muito injusta. Mas assim, eu também tive fases sem fazer gol, e é normal. E quando chega essa fase assim, o que a gente tem que tentar fazer é o mais simples possível. Simplificar as jogadas, né? Se você tá de costa, que vem alguém para fazer 1-2, você pega, domina antes e depois passa. Se você tentar de primeira na fase ruim, vai pegar no tornozelo. Você não está tão seguro de fazer isso, né? Então você tenta facilitar a tua vida, né, usando os recursos. E eu acho que é isso, é simplificar e continuar trabalhando duro, porque uma hora a bola entra. Ele fez gol a vida inteira, não vai deixar de fazer gol agora que está comigo, né? Ô, Caio, dá uma explicada aí pra gente, que o homem vai olhar aqui e ver se tá certo ou não dessa transição, né? Do que o Pesolano deixou de herança para que o Pepa pudesse pegar já um trabalho com meio caminho andado. E o ano passado, em um dos bem amigos, o Rafa, goleiro do Cruzeiro, estava aqui comigo e eu bati no papo com ele, né? Meu amigo desde a época de Santos e tal. E ele falava para mim, Ronaldo, ele falou assim, o Pesolano é muito diferente. Ele está pronto para assumir um grande time da Europa. E o grande desafio dessa nova diretoria vai ser manter ele aqui motivado, porque é um cara que entende tudo da parte tática e muito do vestiário, do relacionamento com os atletas. Eu quero você aqui daqui a pouco, tá? Você vem aqui cornetar. Claro, já, agora? A hora que você quiser, mas assim, a gente pôs o Cruzeiro de branco aqui, e o que eu acho que era o diferencial do Cruzeiro na Série B? Era o sistema defensivo. Era um time que sofria muito pouco, que tinha muita marcação aqui com essa linha de 3 zagueiros. Zé Ivaldo, Oliveira e Brock. E quando era atacado, ele se defendia com linha de 5, ele descia esses 2 atacantes
e deixava só o centroavante para respirar. Então era muito difícil de entrar nesse sistema de jogo do Cruzeiro. Por isso que o Cruzeiro teve a melhor campanha, foi a melhor defesa do Série B, se não me engano, não foi? E um sistema de jogo muito forte, principalmente defensivamente. Vem para cá para a gente falar um pouquinho do Pepa, que agora eu acho que mudou um pouquinho o jeitão de jogar, né? Agora ele já joga num 4-3-3, ele desfez essa linha de 4, ele usa 3 atacantes e 3 caras aqui no meio. Richard, Ramiro e Vital no meio. Nicão jogou sábado com Guilherme, com Bruno Rodrigues. E o Gilberto. Gilberto. Você falou muito de conceito. É assim que você vê o Cruzeiro? Qual é o conceito que você, na hora de buscar o Pepa, procura introduzir nesse novo time? O que eu busco, o que a minha equipe busca, né? Eu, Paulo André e Elias, na verdade foi o seguinte, né? Eu vivi minha vida toda jogando futebol e um belo dia, jogando muito mal, o Valladolid perdeu e eu sentei com o Paulo e aí o Paulo ficou 3 dias na minha casa e conversando de futebol, vendo jogo de futebol, vendo vários treinadores e aí a gente chegou num consenso que na verdade, assim, taticamente, não é o nosso papel se intrometer. O treinador vai decidir o que vai fazer, o jogador que vai colocar, mas o que a gente não abre mão é de que o time tem que ser um time para frente, tem que ser um time com intensidade alta, tem que marcar forte, tem que ganhar duelos. São os detalhes mais importantes do futebol. A gente fala de futebol, a gente tem que perceber o que faz a diferença na hora do jogo. O que faz diferença é você dar mais pique do que o adversário, você ser mais rápido do que o adversário, você ganhar mais duelos do que o adversário, você chutar mais a gol do que o adversário e você defender melhor do que o adversário. Então, esses são, para mim, os inegociáveis assim, de um jogo de futebol. A partir desses conceitos, o treinador faz o que ele quiser, né? Taticamente, o jogador que ele quer pôr dentro de campo e assim que funciona o meu processo seletivo, que não é meu, né? Quer dizer, o Paulo André mais do que o Rony, inclusive, que despertou isso em mim. Assim. Por esses conceitos, né? O que me parece é que vocês trabalham muito em cima de números, de estatísticas, principalmente quando vai olhar no mercado, né? Que é isso, quando você tem jogador que trabalha no seu na sua alta velocidade. Quantos trabalhos de ida e volta ele faz em alta velocidade? Porque né? Não é isso, Pedro? Não, acho que na realidade aí entra mais também a área do Bruno Maziotti. Que análise de desempenho. Meu fisioterapeuta, hoje ele está no Corinthians, mas ele sempre está ajudando nessa análise de performance, né? Ver o histórico do jogador, ver se teve lesão, ver a velocidade que ele Eu e Pedrinho ia ser contratado, meu Pedro. Porque eu acho que os setores eles se complementam, né? Quando o Ronaldo fala, porque a gente às vezes confunde o modelo de jogo com a plataforma. 3-4-3 é uma plataforma. Sim. 4-4-2 é uma plataforma. O modelo, a realidade, o modelo são os princípios. E os princípios que o Ronaldo quer é um time com intensidade, pressão alta. E isso são as características do modelo. Se ele vai jogar num 3-5-2, mas vai entregar o que o Ronaldo quer como conceito, pressão, velocidade, intensidade, e aí depois ele busca isso através da análise de mercado, né? Olha o cenário e também busca as estatísticas pessoais, né? Características, se machucou muito também, se não machucou, número de jogos, assistência, tudo isso dentro de um contexto. Mas até para pegar o gancho que o Ronaldo estava falando sobre a captação dos treinadores dentro do modelo, então a gente não vai ver uma disparidade de conceitos, tipo sair de um treinador, um exemplo, como o Fernando Diniz, e ir para um treinador que tem um conceito muito diferente, mais conservador, que eu não vou usar o nome porque as pessoas vão achar que eu estou falando que um é melhor do que o outro. A gente vai ver sempre uma linha dentro dessas escolhas e com poucas mudanças, né? Teoricamente, um tempo mais longo de trabalho, né? Perfeito, exato. Sem citar nomes, porque não existe só uma maneira de fazer futebol. É o que eu disse antes, existem várias maneiras de fazer futebol. E na minha cabeça é isso.
realmente não vamos fugir muito do que a gente acredita, né? Acho que funcionou muito bem com o Pesolano e eu dei muita sorte de não perdê-lo para outro clube. Ele ficou no grupo, foi uma pena ele ter realmente saído do Cruzeiro, mas enfim, ele escolheu assim, ele queria um desafio na Europa e eu tinha isso para oferecer e acabou dando certo. Mas a gente não vai fugir desses princípios, desses conceitos de jogo de futebol. E só para ilustrar, né? O Valladolid também é do Ronaldo. O Pesolano tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E hoje vocês são 14º. E já tem uma suspensão também de 2 jogos. É aquele jeitão dele. Reclamou do juiz lá, foi expulso, pegou 2 jogos. E você multa? Não. Essa primeira ligada, não, mas assim, a gente coloca. Só no Brasil? Mas a gente coloca a pressão nele, ele tem que se comportar melhor. Mas ele entende e vai entrar no eixo. Agora, só para mostrar só um último detalhezinho, né, Ricardinho? Quando o Pedrinho muito bem fala dos conceitos e que o Ronaldo pretende um time mais ofensivo, um time que dite o ritmo, fala muito desse volante, porque eu acho que o Richard, nessa função aqui, é um cara que tem muita qualidade de passe. E na hora que você convence esses caras de frente a fecharem aqui pela beirada, e muitas vezes o Cruzeiro se defende num 4-1, 4-1 e descansa um pouco o Gilberto, que seria você aqui, né? Imagina como seria mais fácil se você fosse o 9 do Cruzeiro. Mas aí quando você convence os caras a, sem a bola, compactarem, seja aqui no campo de defesa um pouquinho mais à frente, sem perder uma identidade, que é isso que você e o Pedrinho falaram, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, né, Rê? Eu acho que de tudo que o Ronaldo falou, do conceito dele, né, da equipe dele em relação ao Cruzeiro, é que as situações elas se conectam, né? Então, assim, existe o conceito do que você quer como time, né, de ofensivo, intensidade, característica de time, e ela se conecta com a ideia do treinador. O Pesolano talvez jogasse de uma forma um pouco diferente do que o Pepa, mas os conceitos que vocês têm, eles estão inseridos ali. E isso não importa, porque existem, como a gente sabe no futebol, existem várias formas de vencer. Inegociável, né? De vencer. Só que você precisa ter esses conceitos. E quando você me fala isso, é muito legal a gente escutar. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes nos clubes, a gente acompanha o futebol brasileiro, é assim, existe vamos dizer assim, os extremos. Às vezes um time está sem treinador e ele está procurando, ele coloca na lista dele 2, 3 treinadores que são de características diferentes de trabalho. Distintos, né? E aí mostra que não se tem uma linha, né? Não se tem um conceito, esse conceito que você quer ver no seu time. Isso é muito importante, porque aí começa um processo de assimilação e até de conquista. E por isso que rapidamente o Pesolano conseguiu transformar isso, né, em resultado no Cruzeiro, e agora o Pepa começa o trabalho dele, dentro daquilo que você já falou, de objetivo também tá indo, tem 3 pontos, mas poxa, já tem um modelo, um jeito do time jogar, independente do sistema. E isso é muito legal. Então, é importante a gente escutar isso como assim, comentarista, né? A gente que debate isso o dia todo, olha, não tem uma linha, troca o treinador toda hora, né? O que o clube está querendo, né? O que o dirigente quer? No caso do Cruzeiro, para vocês, é muito claro isso. E é interessante, pelo menos para mim, não sei se para vocês, escutar isso, porque... Isso é incrível, para mim é básico. Por isso me decepciona muito também, não toda a imprensa, mas parte da imprensa, não discutir futebol. Né? Você vê principalmente muitos canais de YouTube, os influenciadores, que na verdade são torcedores daquele clube, e estão ali falando muito superficialmente sobre a maneira que jogou e mais baseado no resultado, se perdeu, e muitas das vezes, quando perde, eles têm muito mais audiência, então eles vão muitas vezes num discurso de ódio violento, de agressão muito grande, ao invés da gente discutir futebol. Isso aqui que a gente está fazendo é maravilhoso, a gente tem que fomentar cada vez mais isso aqui. A indústria do futebol precisa discutir futebol.
né? A gente não pode alimentar esse discurso de ódio que está sendo criado, uma geração do discurso violento, de agressão. Isso daí, infelizmente, na internet é muito forte, né? Mas representa uma minoria do torcedor de um time, entendeu? É porque essa minoria, muitas vezes, ela é muito barulhenta. Tem alto-falante, né?